Trabalha com carteira assinada e está esperando o 13º cair para fazer aquela viagem de férias? Saiba que você é privilegiado. Se vivesse em outra época, ou até hoje mesmo em outro país, não ia poder contar com nada disso. Nem carteira assinada, nem férias remuneradas e muito menos 13º salário. O motivo disso fazer parte da nossa realidade são 3 letrinhas: CLT. Nesse vídeo, você vai conhecer a história da nossa consolidação das leis do trabalho e entender por que um documento de 80 anos atrás influencia tão diretamente na vida que você leva hoje. Vem com a gente! A CLT foi promulgada oficialmente em 1943, mas a história dela começou antes disso. O contexto histórico era o seguinte: algumas décadas depois que a escravidão foi abolida, o monopólio de café tinha se enfraquecido e o Brasil passava por um processo acelerado de urbanização. Lá pelos anos 30, a situação no campo trabalhista era a seguinte: as pessoas chegavam nas cidades para trabalhar nas indústrias, encontravam uma concorrência enorme e, para não passarem fome, acabavam aceitando trabalhar em condições que a gente considera impensáveis hoje em dia. Eram ambientes insalubres, os salários muito baixos e as pessoas eram submetidas a jornadas de até 18 horas por dia, sem nenhum tipo de benefício ou garantia caso fossem dispensadas. Quem começou a se preocupar em adequar a legislação àquela realidade foi Getúlio Vargas, que assumiu a presidência em 1930. Esse vai ser justamente o marco inicial da nossa linha do tempo. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. Logo que assumiu a presidência, o Getúlio criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Era o primeiro órgão que se dedicava a decretar medidas trabalhistas que viriam a ser incorporadas na CLT lá para frente. Em 1940, mais especificamente no dia 1º de maio, foi instituído o salário mínimo, que é uma garantia de que qualquer trabalhador que presta serviço para uma empresa vai receber uma remuneração minimamente digna. Parece uma coisa muito básica, mas para efeito de comparação, a Grã-Bretanha só instituiu seu salário mínimo para os trabalhadores em 1998. Em 1941, também tivemos um marco importante: a criação da Justiça do Trabalho. Até então, todos os impasses entre empregados e empregadores eram resolvidos entre as partes. E aí vocês podem imaginar quem levava melhor. Em 1943, ela finalmente surgiu, a Consolidação das Leis do Trabalho. Foi sancionada em 1º de maio pelo então presidente Getúlio Vargas, reunindo as leis anteriores, como a do salário mínimo, e trazendo novas regras, como as férias remuneradas e a instituição da licença maternidade. A CLT já estava entre nós, mas isso não quer dizer que ela estava finalizada. O 13º salário, por exemplo, só foi criado em 1962. Gosto de contar com seu adicional no final do ano, né? Pois é, até essa época ele simplesmente não existia. Em 1966 surgiu o FGTS, para garantir alguma segurança ao trabalhador que era dispensado. No que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Em 1988, com a redemocratização, veio a nova Constituição que consolidou a CLT que já existia e atualizou algumas questões importantes. Foi ela que reduziu a jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas, garantiu o aviso prévio proporcional, a licença maternidade de 120 dias e garantiu também o direito de greve. Em 2013, mais uma grande mudança na legislação trabalhista. Empregadas domésticas finalmente conquistaram direitos que já eram garantidos a outros trabalhadores, como hora extra, jornada de 8 horas diárias e adicional noturno.
Apesar de todos esses progressos, a CLT não é uma unanimidade. Muitas pessoas criticam essas leis por estarem desatualizadas em relação às demandas atuais e também por aumentarem a carga tributária para os empregadores, o que acaba impedindo a geração de empregos. Nesse contexto, aconteceu a reforma trabalhista de 2017, durante o governo do Michel Temer. A ideia principal era flexibilizar os contratos de trabalho e gerar mais empregos. Entre outras coisas, ela acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical, regulamentou o home office, facilitou a terceirização das atividades realizadas pelas empresas. Muitos defendem que essa reforma não cumpriu a prometida geração de vagas, enfraqueceu os sindicatos e precarizou o emprego. Por outro lado, há quem considere que ela foi uma importante atualização das regras trabalhistas e um mecanismo de segurança para as negociações. Essa descentralização está dando esses resultados extraordinários que estão sendo a todo momento mencionados como, digamos assim, o governo das reformas, o governo capaz de modificar o nosso país. Seja qual for a sua opinião sobre as mudanças, o fato é que elas vão acontecer. O segredo da longevidade da CLT é justamente a sua constante evolução. Atualmente, já existe expectativa para novas atualizações, como a proteção aos trabalhadores de aplicativos, por exemplo. E você, o que acha das mudanças recentes na legislação trabalhista? O que acha que falta na nossa CLT? Conta pra gente aí nos comentários. Para ficar por dentro de todas as novidades sobre esse e outros assuntos, se inscreve no canal e acompanhe o portal e as redes sociais de O Tempo. Até a próxima!